A paz do Senhor, família Despertando Vidas, classe do discipulado. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando aqui mais uma nova aula e mais um novo ciclo, né? Nós terminamos a revista no mês passado, falando sobre o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. E agora nós estaremos estudando sobre o novo caráter e a lei do reino de Deus. Irmãos, um assunto interessantíssimo que vai enriquecer por demais a vida de vocês. Vale a pena vocês assistir essa aula até o final e todas as aulas que virão a partir dessa e até compartilhar essa aula, porque essa aula é uma aula que tem propósito evangelizador também. Ela tem um propósito de falar sobre os valores do reino de Deus. Na realidade, Jesus, quando começou seu ministério terreno, ele aqui em Mateus capítulo número 5, ele vai instituir o reino de Deus aqui nessa terra. Então, quando ele institui o reino de Deus, ele vai trazer alguns princípios, algumas normas, algumas leis sobre este reino, valores, né, que esse reino defende e que nós, como cristãos e membros também desse reino, precisamos estar defendendo e vivendo ele na nossa vida. O texto base que vai ser usado para o estudo de hoje está em Mateus capítulo de número 5. Vamos orar e depois nós estaremos lendo esse texto. Pai querido, nós te agradecemos por esta aula, por todos que estão assistindo, que seja uma aula muito abençoada, muito proveitosa, Senhor, para todos aqueles que poderão assistir essa aula, que possa enriquecer as nossas vidas, nos fortalecer nessa nossa caminhada, Senhor, rumo às mansões celestiais. Fale conosco, nos inspire, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou utilizar aqui o texto, então, Mateus capítulo de número 5, você pega aí a sua Bíblia, que é aqui, então, Jesus começa, né, a trazer os ensinamentos para os seus discípulos, sobre os princípios, né, como eu disse, valores do reino de Deus, o caráter, né, do reino de Deus. Então nós vamos estar lendo esse texto que diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome, que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, nós vamos começar então a falar, né, sobre esses valores, esses princípios que Jesus vai instituir. Você sabe que quando nós falamos de reino, nós entendemos que todo reino tem um rei. E todo rei tem seus súditos. Isso é muito importante deixar claro aqui. Não existe dúvida quem é o rei, né? Nesse reino. O rei é o nosso Senhor Jesus. E os súditos somos nós. Nós estamos aqui debaixo das leis, das orientações deste rei. Nós estamos aqui debaixo das orientações desse nosso Senhor. E como Senhor e Rei da nossa vida, nós devemos a Ele obediência, nós devemos a Ele serviço. E para que não haja dúvida, Ele estabeleceu quais são os valores dos membros do seu reino, né? Daqueles servos, né? Dos seus súditos. Existe um estatuto, né? Do reino que nós devemos seguir. E esse estatuto, essas normas, essas leis que ensinam-nos sobre valores, sobre o caráter de um cristão, está no capítulo de número 5 até o capítulo de número 7 de Mateus. E nós vamos estar estudando ele
no decorrer das lições que virão pela frente. Hoje, nós ficamos apenas com Mateus capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 12, né? Versículo de número 12 foi o texto que nós lemos. Bem, vamos lá. Jesus, então, ele se reúne com seus discípulos no monte, né? Uma montanha, na realidade, e ali ele começa a ensinar os seus discípulos. Os irmãos sabem que eu tive o privilégio de estar exatamente nessa montanha, ali às margens do Mar da Galileia, uma montanha onde hoje tem um orfanato muito bonito, né? E eu tive o prazer de ver como que era a forma como Deus se comunicava com os seus discípulos. Ele ficava na parte alta do monte e ali então ele pregava, falava para todos aqueles que ficavam embaixo. Foi exatamente assim que Jesus ensinou esse célebre sermão para os seus discípulos. E qual é o propósito já inicial, né, de Jesus a ensinar os seus discípulos no capítulo de número 5, nessa primeira lição, né, já de Mateus capítulo 5, ali naquele monte? Jesus, ele teve o propósito ali de nos ensinar qual é a verdadeira felicidade e também nos ensinar qual é o padrão moral do reino de Deus, né? E o estilo em relação ao estilo de vida do mundo. Então Jesus, ele teve a preocupação de dar-nos uma orientação sobre o que é verdadeiramente a felicidade, que tem muita gente que se engana em relação a isso, né? E sobre o padrão moral do reino de Deus em relação ao mundo. Então ele fez questão de fazer ali uma divisão para que os seus discípulos não se confundissem e eles entendessem bem aquilo que Jesus estava querendo explicar para eles. Então, todos nós, na realidade, buscamos ser felizes. Eu já tive a oportunidade até de falar sobre isso, de ministrar sobre isso, né, lá na igreja. Todos nós estamos caminhando para o futuro. Todos nós aqui, ímpios, cristãos. A grande pergunta é como nós vamos chegar lá. Se vamos chegar bem, se vamos chegar arrebentado, quebrado, moído, ou se vamos chegar inteiro. Mas nós estamos indo para o futuro, todos nós. E a grande preocupação é como nos preparar para chegar nesse futuro. Todos nós viemos de um passado e chegamos até o futuro, que é o nosso presente hoje. E estamos caminhando para o nosso futuro, que nós não sabemos como vai ser. Nós podemos ter uma ideia a partir da maneira como eu me posiciono agora. Então, Jesus, ele quando reúne os seus discípulos, ele está dizendo assim, olha, se vocês querem ser felizes, vocês precisarão seguir as orientações que eu vou dar para vocês a partir de agora. Porque a palavra bem-aventurado, ela vem exatamente desta palavra, felicidade, ser feliz, né? Então Jesus está dizendo assim, olha, se vocês cumprirem o que eu estou orientando a vocês, vocês vão viver uma vida feliz, né? E feliz é um estado de espírito, felicidade é um estado de espírito, né? Porque existe a alegria do mundo, a felicidade do mundo, existe a felicidade de ter alguma coisa, de conquistar alguma coisa, mas estamos falando de uma felicidade que vem do Espírito, que é característica do fruto do Espírito, né? Que vem de uma alegria que o mundo não pode nos dar, somente Deus pode nos dar esta alegria. Então, nós estudamos na revista passada sobre a pessoa de Jesus Cristo, o reino de Deus, e agora nós vamos estudar sobre esses valores. Vamos começar então, né, trazendo para vocês aqui exatamente sobre essa questão, né, do caráter do Filho de Deus. O caráter do Filho de Deus tem que ser um caráter ilibado, tem que ser um caráter que ele possa ser respaldado pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. O nosso caráter, ele não é respaldado nos valores deste mundo, no que nós aprendemos em sala de aula, mas sim aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. Por isso, nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus nos ensinou. Viver
nos portar. Nós vivemos num mundo onde o mais importante é você ter. E não importa como você vai ter. O que importa é que você tenha. Você é valorizado pelo que você tem. Você é aquilo que você tem. Se você não tem, você não é. Se você não conquista, você não pode. Se você não tem alguma coisa, você é uma pessoa insignificante. Mas não foi Jesus que ensinou isso. Jesus ensina que mais importante do que ter é ser. E nós precisamos buscar isso na nossa vida. Buscarmos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Irmãos, não é fácil ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. É um exercício de força. Precisamos lutar, precisamos esforçar, mas vale a pena, porque é recompensador, né? Você fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra de Deus vai dizer em Atos, capítulo de número 10, que mais importa é agradar a Deus e não os homens. Nós vivemos nessa vida, irmãos, agradando muita gente. Mas a questão é a seguinte: será se você está agradando a Deus? Será se as suas atitudes, o seu comportamento, a sua forma de ser está agradando ao Senhor? Se não está agradando a Deus, irmão, não importa quem você esteja agradando. Porque o mais importante é nós agradarmos a Deus. E se eu agrado a Deus, certamente eu vou agradar as outras pessoas. Porque Jesus diz assim que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Nós temos que ter misericórdia desse tipo de gente e amar essas pessoas. Então, nós, em primeiro, precisamos colocar Deus, na realidade, em primeiro lugar na nossa vida. E agradar a Deus acima de todas as coisas. E as demais coisas, né, Deus vai fazer com que a gente tenha condição de fazer. Bem, e caminhando agora para os temas principais desse assunto que foi tratado na nossa revista, que é o caminho da felicidade, como nós conseguimos ser felizes, como nós adquirimos a felicidade. Nós vemos isso no Sermão da Montanha, quando Jesus então reúne todo mundo ali naquele monte e diz: bem-aventurado o pobre de espírito. Oh, glória a Deus! Bem-aventurados que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração. São características, irmãos, indispensáveis em nós cristãos. Ah, mas eu vi um irmão que não é. Irmão, a nossa fonte de referência não são as pessoas. A nossa fonte de referência não são as pessoas. E deixa eu dizer, nem os pastores, embora deveriam ser, mas nem os pastores. A nossa fonte de referência é Jesus Cristo e a sua palavra e os seus ensinamentos. A Bíblia diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve, né, as minhas palavras e as pratica. Então, a nossa referência não são as pessoas, a nossa referência é Deus. E por isso nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus quer. Então, Jesus está trazendo aqui para nós sobre comportamentos, atitudes, posicionamentos, virtudes que nós precisamos ter, e as pessoas precisam ver isso na gente, né? Não somente ter isso, mas exalar isso, né? Demonstrar que isso não é um momento, isso não é uma forçação de barra, isso é um estado da nossa vida, estado de espírito da nossa vida. Então ele diz assim, ó, bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que tem sede das coisas de Deus, aquele que quer se enriquecer de Deus. Irmãos, existem pessoas que acham que não precisam mais buscar, que não precisam mais ter, né, de Deus para a sua vida. Mas o pobre, né, é aquele que tem desejo de enriquecer em Deus. E esse desejo nunca acaba na nossa vida, porque é uma falta que só é saciada através de Jesus Cristo na nossa vida.
Mas ele diz assim, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes passamos situações difíceis na nossa vida que nos levam às lágrimas? A vontade é dar o troco, as vontades às vezes vêm para querermos praticar a mesma coisa, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. E às vezes nós vamos chorar nos pés de Jesus por estar passando o que estamos passando, e às vezes sem merecimento, por causa do Evangelho. Mas Jesus está dizendo, você é um bem-aventurado, você vai ser consolado. E o consolo de Deus é um consolo maravilhoso. Bem-aventurados mansos. Mansidão, irmãos, é uma virtude que nós precisamos ter. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que teve sobre a face da terra. Diga-se de passagem, né, irmãos? Moisés, ele foi sozinho regente de quase 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, ali no deserto ainda. Então, tem que ter uma paciência muito grande, tem que ter uma mansidão muito grande para lidar, né, com tantas pessoas. E Moisés, ele foi esse manso. E nós precisamos dessa mansidão dentro de casa, nós precisamos dessa mansidão na rua, nós precisamos ser mansos. As pessoas olham para nós e procuram. Hoje nós vemos as pessoas muito estressadas, muito violentas, muito ignorante, com a irritabilidade muito grande, mas Deus nos chama, os súditos do seu reino, serem mansos, né? Mansos e humildes de coração. O texto também diz, Jesus ensina aos seus discípulos, que nós devemos ter sede e fome de justiça. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque ser justo, muitas vezes, é abrir mão do seu direito. Nem tudo aquilo que é direito é justo. Existem pessoas que ganham causa lá no Ministério da Justiça, mas o que eles ganharam não foi justo. O que eles ganharam não era aquilo que deveria ser. Então, Deus, ele não age pelo direito. Deus, ele age por justiça. E nós precisamos também, irmão, agir por justiça. Tem coisas, às vezes, que chegam para nós e falam, não é justo eu ter isso aqui e o fulano não ter. Não é justo eu receber isso e o fulano não receber. Né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Vamos lá, vamos continuar. Sede e fome de justiça. Buscar por justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia, irmãos, vem de miséria e de córdia, né, de coração. Então, nós precisamos ter paixão, coração com a miséria das pessoas. Isso é que Deus quer de cada um de nós. Temos essa compaixão, essa misericórdia, né, esse coração apaixonado pelas pessoas que andam em estado, às vezes, miseráveis. E às vezes nos preocupamos com a gente mesmo, com nós mesmos. E isso é muito ruim, porque é um egocentrismo, né? Uma autolatria, né? Uma idolatria de nós mesmos. E um narcisismo. E isso é muito ruim. E também ele fala sobre os limpos de coração. Irmão, ser limpo de coração é muito bom. Não ver a maldade nas pessoas. Não olhar com maldade. Nós somos muito contaminados com esse mundo e acaba formando a nossa mente. Mas que Deus possa nos limpar dessa manhã o nosso coração e ver as pessoas não como elas são ou como elas se apresentam, mas o que Deus quer fazer através da vida dessa pessoa, às vezes, por mais ruim que essa pessoa seja. Pacificadores, nós estamos aqui para gerar paz e não guerra. Nós estamos aqui para gerar, né, paz entre as pessoas. A Bíblia diz, ó, sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Existe gente que só sabe viver brigando, na guerra, discutindo e tal. Esse tipo de gente Deus não quer no céu não, irmão. Deus quer no céu pessoas que estão ali para estabelecer paz. Que você seja um pacificador. E ele termina dizendo assim, ó, bem-aventurado, feliz é aquele que sofre perseguição por causa do meu nome. Jesus não nos deixou isento disso. Ele saberia que nós seríamos perseguidos, que nós iríamos ser provocados, mas ele diz, vocês são bem-aventurados, porque eles não estão perseguindo vocês por vocês, eles estão perseguindo vocês por causa de mim, pelo que eu sou, pela mensagem que eu prego através da vida de vocês. Então alegre o seu coração, glorifiquem a Deus por isso. E precisamos entender que essas características, que esses valores, né, que esse novo caráter da lei de Deus, no reino de Deus,
ela é muito importante para a gente ter uma vida abençoada, uma vida acima de tudo, que agrada a Deus, uma vida feliz. E eu termino dizendo o seguinte: nós somos ensinados dentro desses princípios aqui a rejeitar os valores do mundo e abraçar os valores de Deus. Qual é a sua, proposta? Qual é o seu desejo? Rejeitar ou abraçar os valores do mundo? Abraçar ou rejeitar os valores de Deus? Eu decidi, há muitos anos atrás, rejeitar esses valores do mundo e abraçar os valores de Deus. Ainda que as pessoas me chamem de quadrado, ainda que as pessoas falem que eu não sou desse mundo, que eu sou uma pessoa alienada, mas mais importante, volto a dizer, não é agradar as pessoas, mais importante é agradar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem, e assim deve se comportar o servo do Senhor. Deus te abençoe. Boa aula e que esse trimestre seja muito enriquecedor para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, Deus te abençoe.